na bênção dessa existência, mais uma vez, nos é dada a oportunidade do estudo. E as nossas reflexões hoje vão se ater à maternidade. E nós vamos começar exatamente pelas definições da enciclopédia, dos dicionários. E ela simplesmente diz que maternidade é o estado ou a qualidade de ser mãe. É um laço que liga mães a filhos. É uma condição da mulher ser mãe. Mas ela também traz a definição de mãe associada à privação. E é interessante porque refletem os livros que na maternidade realmente mãe não dorme, não toma banho sossegada, faz tudo em relação a ela quando dá, não tem praticamente a vida social, não namora, não pode adoecer. Enfim, ela se limita a muitas restrições que antes de ser mãe ou de ter o filho, nada lhe era privado, por assim dizer, né? Então, os textos elencam muitas outras privações que são naturais, que são normais, e o que nós levantamos aqui são apenas alguns detalhes que se somam a um regime de dedicação integral, exclusiva, 24 horas por dia. Então, para muitas mulheres, ser mãe é um sonho. Para outras, a gravidez pode acontecer de maneira inesperada. E, ou seja, qual for a circunstância, realmente o fato de ser mãe muda completamente a vida de uma mulher, desde a gestação, passando pelo nascimento, pelo desenvolvimento, pela criação do filho, né? E aí a gente pergunta, segundo o entendimento espírita, o que significa ser mãe? Em primeiro lugar, a doutrina espírita não admite nenhum adjetivo para mãe. Mãe é mãe. Não existe mãe casada, mãe solteira, mãe viúva, mãe sem marido, mãe separada. Apenas mãe. Isso porque, seja qual for a condição em que o filho foi gerado, está implicitado ali um compromisso, porque ao gerar, a mãe assume diante de Deus o compromisso de oferecer àquele espírito que reencarna possibilidades. Cabendo, seria interessante que fossem os pais, né? Apoio, amparo necessário à caminhada em novos aprendizados. Desse modo, cada mãe, ao gerar um filho, propiciará a esse espírito, na existência momentânea, um novo corpo, né? Para que ele exatamente possa reiniciar sua caminhada. Então, nesse momento, a mãe é co-criadora do pai, porque ela oferece o próprio corpo e toda a série de funções biológicas, bem como as emocionais, espirituais e psíquicas. Como que a gente poderia entender melhor isso? Veja bem, durante a gestação, há uma ligação íntima do perispírito do filho com o perispírito da mãe. Não apenas no suprimento biológico, né? Mas, sobretudo, no espiritual. Na hora do parto, o cordão umbilical
do corpo físico é cortado, junto com a placenta, e é descartado. O cordão fluídico, entretanto, que é espiritual, esse perdura. Esse não é cortado. Esse fica na vida da criança, na vida da mãe, e mantém o filho ligado a esse componente espiritual da mãe. Então, essa forma intensa de ligação permanece fortemente até o final da primeira infância, né? Que se dá em volta dos 7, 8, 9 anos por aí, quando, em tese, um reencarne se completa. Na segunda fase da infância, ele começa, essa ligação começa a se, não diria que se desfazer, mas ela começa a se tornar mais sutil, para ficar bem tênue, bem assim, quase que desaparecida na adolescência. Isso em relação ao filho, porque na mãe tal não acontece. Ela mantém os registros dos fluidos espirituais do filho no seu perispírito, surgindo daí aquele conhecido sentido das mães que, entre aspas, sabem o que está se passando com o filho, estejam eles onde estiverem. Então, na criança órfã ou abandonada, vejam também que interessante. A mãe adotiva busca, ela cria, ela restabelece pelo amor essa ligação afetiva. Vejam que coisa bonita. Caso essa criança não encontre essa substituição, haverá para o espírito um grande drama no seu desenvolvimento físico, emocional e psíquico. Ela não será emocionalmente normal. Ela conviverá com a ausência desse fluxo norteador. Mulheres que optam por não ter filhos exercem essa função, sim, em relação aos sobrinhos, são as tias adoradas, filhos de amigos, namorados, maridos desconhecidos, uma vez que se deixam fluir em sentimentos profundos que acompanham e sustentam esses seres sem que elas tenham gerado filhos no sentido biológico. Recorde-se, portanto, Maria. Ela é a mãe de todos ou é só a mãe de Jesus? Um terno e doce olhar à criança abandonada, um carinhoso e forte abraço, desenvolve detalhes de um amor incondicional, ligações que fortalecem e encorajam a criança como suporte afetivo. Maternidade, portanto, é um exercício que pode ser vivenciado, expandido através de imensuráveis formas, porque é o desenvolvimento do amor no seu sentido pleno. Um poeta desconhecido, não se sabe o nome dele, apenas a frase, que mãe, seja o adjetivo que se lhe dê, é alguém do tamanho do céu, apenas menor que Deus. Maternidade, portanto, e aí que nós vamos ver uma porção de detalhes. Ela pode ser esperada, desejada, imprevista, aceita, hostilizada, na qual nascerão espíritos sábios, idiotas, felizes, desditosos, experientes, perversos, infantis. Entretanto, espíritos que trazem uma bagagem a requerer, seria o ideal dos pais, mas principalmente das mães, apoio para se aperfeiçoar no que moralmente lhe seja próprio, ou iniciar, despertar para caminhar caminhos diferentes daqueles nos quais talvez esteve detido.
Aí, a questão 890 do Livro dos Espíritos pergunta se o amor maternal é uma virtude ou é um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E os espíritos respondem que é uma coisa e outra, porque a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Mas nos animais, esse amor é limitado às necessidades materiais, tanto que cessa quando os cuidados não são mais necessários. No homem, não. Ele persiste por toda a vida e comporta no desenvolvimento uma abnegação que constitui a virtude. Ele sobrevive à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais que o animal. Então, estabelece aí exatamente a diferença entre o amor humano e o amor dos animais. Enquanto neste cessa com o crescimento da prole, o da mãe perdura pela vida inteira em abnegação, devotamento, não cessando nem após o desencarne. Agora, uma coisa e que os livros refletem muito é o cuidado que as mamães precisam ter na exteriorização do amor, que às vezes se apresenta ou pode se apresentar em diferentes nuances, como, por exemplo, mães que, na forma de amar, sufocam os filhos, criam adultos deslocados, incapazes de lidar com frustrações, uma vez que ela sempre corria na frente para resolver algo aqui ou ali. Né? E exatamente esses filhos, então, não conseguem, quando crescidos, assumirem a própria vida. Foram sufocados pelo amor das mães. Existem também as mães fantasmas, aquelas que estão sempre ausentes, estão sempre fazendo alguma coisa, que não tem tempo para ouvir, para escutar, para conversar com os filhos. São as mães fantasmas. Tem as mães chamadas de bonecas da China, uma vez que ela não consegue lidar com situações desagradáveis. E, inclusive, as crianças a incomodam com a sua forma de ser barulhenta, ela não sabe lidar com sentimentos. A mãe controladora é aquela que só ela sabe o que é melhor para o filho. E, exatamente, ela imprime nesse filho uma sensação de culpa, porque ele nunca é capaz de escolher o melhor, só ela sabe. Né? E essa mãe controladora, então, ela estabelece uma luta íntima com esse filho que deseja ir além do controle, mas não consegue. Tem as mães do troféu. Quem não conhece ou quem não foi, é aquela que, precisando ser o centro das atenções, ela geralmente mostra o filho como o primeiro aluno da classe, como seu orgulho, como seu troféu, que vai ser isso, que vai ser aquilo, o filho do qual ela se gaba. A mãe chefe. Não importa quantos anos o filho tenha, se está casado ou solteiro. Eu serei sempre a sua mãe e você será sempre o meu bebê. A mãe tóxica é o amor desmedido, egoísta. Ela usa para preencher os vazios pessoais da sua personalidade, que é insegura. Ela tem uma obsessão pelo controle, pela projeção. E ela se vitimiza toda vez que ela acha que o filho não está sendo atencioso para com ela. A mãe que compra o amor do filho através de pequenas chantagens. Quem é que faz a comidinha que você gosta? Quem é que prepara o seu café mais gostoso? Olha, não se esqueça nunca, eu te amo.
Ah, para com isso. Essas mamães todas se esquecem de que o amor se traduz em ações. Sai um dia com esse filho. Deixa que ele escolhe o lugar aonde ir, se vai tomar sorvete, se vai tomar um café. Conte histórias sobre ele, sobre a família. Mostre os retratos de quando ele era bebê. Estabeleça com ele alguns segredos, palavras que sejam significativas só para os dois. Ignore o celular, o tablet, quando estiver com eles. Lembre-se dos detalhes que eles gostam e que são importantes. Não diga nada. De vez por outra, abrace-os, mas abrace assim fortemente, até que eles reclamem do aperto, mas que deixe uma mágica sensação na lembrança que fica. Então, esse amor poderia, sim, ser usado como elemento transformador, englobando as características de doação, proteção, cuidados, porém, que pede ser vivido. E como nós poderíamos refletir sobre a ocorrência ou a existência de mães que maltratam ou abandonam os filhos? Necessariamente, os laços consanguíneos não estabelecem laços entre os espíritos. Então, pode ter reencarnado espíritos completamente estranhos uns aos outros ou divididos em antipatias anteriores e que, ao serem postos frente a frente, sentem um antagonismo recíproco ou não, mas que nessa situação de prova, para que buscassem superações, reacertos, construções novas, principalmente por parte da mãe, que em tese se pressupõe tenha mais conhecimento, condições para essas superações, abandona. Então, o amor, nesse caso, como todos os outros, ele se estabelece por ações antecedentes na conquista da administração, do respeito, e isso fala de construção a serem feitas. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, item 9, ele chama a atenção dos pais, para que desde o berço sejam atentos à criança, porque desde aí se pode conhecer quem é o espírito que chega e o que predomina nele. Exatamente não achar que a criança está sendo engraçadinha nos seus desmandos. Não deixar para depois. Uma vez que depois que as raízes se afirmam, dificilmente elas serão erradicadas. E quando os pais tudo oferecem e os filhos se desvirtuam? Nesses casos, não caberá censura aos pais, à mãe, quanto a escolhas menos felizes que os filhos façam. Deus os consola, consolando sobre o bom trabalho que foi feito e que não lhes foi possível ver acabado, e que se constitui essa atual existência como uma preparação para uma futura encarnação onde as coisas caminharão. Nesta, cabia-lhes prosseguir ou começar uma obra que esse filho ingrato e problemático retomará. No momento, são provas penosas, que exatamente, muitas vezes, o sentimento se vê esmagado pela ingratidão. Então, principalmente nesses momentos, é preciso tirar os olhos do presente, da ideia de uma única existência e exatamente planar sobre situações abrangentes de caminhadas que têm um começo que se perde nos tempos.
a Madre Teresa de Calcutá, no seu viver de amor, ela fecha, e eu vou me subsidiar dela para fechar o nosso estudo, quando ela diz assim, é muito bonito. Os filhos são como águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a sua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voam, sonhem, vivam, cantem, pensem, permanecerá sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Desse modo, mãe, pilar seguro, colo de amor incondicional, sorriso e palavra que acalma e orienta, representam na Terra o maravilhoso milagre da criação, que geram ou não com o seu ventre, com o seu amor, e amam com o coração indistintamente. Que Jesus nos abençoe.